Opa, tô tentando aqui chamar a Marina. Boa noite, gente. Eu tô tentando chamar a Marina aqui pra gente começar a live. Oi, Camila. Boa noite. Tô tentando adicionar a Marina aqui na nossa conversa. A gente tá tendo uma dificuldadezinha já faz um tempinho. Opa, ela apareceu aqui. Peraí. Vamos tentar. Falar sobre como está sendo o nosso processo com os 2 anos, né? Oi, Agora Marina, foi. conseguiu? Ai, que bom! Dá pra ouvir, pelo menos? Finalmente! Dado, tô ouvindo bem, tô ouvindo direitinho. Espero que a Camila também esteja ouvindo. A Camila está assistindo a gente, né? Então a Olá. gente está aí com 15 minutos de atraso, mas acho que vale a pena. Então, bom, para quem não conhece ainda, eu sou a Lívia Macedo, eu escrevo aqui no blog. Eu e a Marina também escreve, ela vai se apresentar também. A gente escreve sobre os nossos processos e experiências com a maternidade, né? Então, eu sou a mãe da Maria, de 2 anos e 2 anos e 6, quase. Ela tem 2 anos e 6 esse mês. Não, no mês que vem, 2 anos e 6. Marina, você se apresenta? Bom, eu sou a Marina, eu sou mãe da Laís, tem 2 anos e quase 2 meses. Sou mãe da Duda também, que é minha primogênita, de 4 anos e 4 patas. Mas foi com ela que eu aprendi muita coisa, viu? Senão teria sido um desafio muito maior. Estaria sendo um desafio muito maior do que já está sendo, né? E é isso, sou Muito casada, bom. trabalho em casa e fora dela todos os dias. Na Assim quarentena como. dentro de casa, né? Oi? Na quarentena dentro de casa. Mais ainda. Tudo em dobro. Exatamente. Tudo em dobro. Tudo em tudo. Então, vamos falar aqui sobre o nosso assunto principal de hoje, né? O que mudou com os 2 anos? O que você viu diferente aí na Laís? Olha, pra mim foi tudo, assim. Eu sempre quis ser mãe, sempre soube dos desafios que eu ia enfrentar, enfim, sei que nunca seriam contos de fadas. Mas enquanto é um bebezinho, é aquilo, é trocar fralda, é o choro, é dormir, é o sono, é dar comida e pronto, é manter ele vivo ali, né? E acho que com os 2 anos eu comecei a perceber essa diferença, assim, comecei a enxergar a Laís como um ser humano ali que estava buscando a independência dela, sem saber, sem ter noção do que estava acontecendo. E eu ter que lidar com isso, né? Lidar com os meus defeitos para conseguir lidar com os dela, ajudá-la, né, no dia a dia. E eu acho que é uma fase também muito marcante para várias partes do desenvolvimento deles, né? Então é por volta dos 2 anos que é o desfraude, é por volta dos 2 anos que indicam tirar a chupeta, se tem chupeta, altera a rotina do leite. Era por volta dos 2 anos que a gente colocaria na escolinha, então não vai rolar. Seria, né? Então, acho que foi um conjunto de coisas, assim. Pra mim mudou muita coisa. Olha, eu tenho que abrir um parênteses aqui, que assim, eu acho que a Maria, pelo menos aqui em casa, ela mudou bastante coisa, né? Ela tá bastante independente, mas eu acho a fase dos bebezinhos mais difíceis ainda. Meu Deus do céu. É mesmo. Pelo menos agora ela consegue dizer o que quer, né? É E isso verdade. é uma coisa que até já me chamou a atenção nesses processos dos 2 anos, que uma das coisas que eu li foi sobre a fusão emocional da criança. Então, a gente já tinha essa, a gente já viu falado antes da exogestação, que é a gestação, né, ela é continuada do lado de fora, do 0 aos 3 meses. A criança ainda acha que ela é parte da mãe, né, de estar junto com a mãe. E esse processo de separação com a mãe, da mãe principalmente, ele se torna mais forte a partir dos 2 anos. Isso foi uma coisa que eu li. E nesse processo, eu falo da separação da fusão, ela vem com a fusão emocional e com os 2 anos começa essa separação. Então, a primeira mudança que a gente realmente vê na criança, ela começa a dizer eu. E isso a Maria está aprendendo assim, ó, de letra. É um tal de eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero, eu isso e aquilo. Né? Então, isso eu percebi muito com os 2 anos, né? O impor a própria vontade, né? E aí você É tem que dizer assim, não.
Aqui eu achei assim, eu acho que agora que você falou, né, pelo menos agora sabe explicar um pouco, eu acho que é muito relacionado à expectativa também. Então, a minha expectativa era justamente essa. Eu sempre pensei assim, com 2 anos vai estar muito mais fácil, porque ele já vai saber se comunicar, já vai entender melhor, né, quando a gente explica alguma coisa, vai estar já com a rotina consolidada, e não é bem assim que acontece, muito menos na quarentena, né? E, e essa parte do eu, né? A Laís ainda fala um pouco assim, terceira pessoa ainda, mas ela usa muito comigo. Então é por aí que eu identifico que ela já se reconhece como um ser, né, separado de mim. Então, assim, vem Um ser brincar independente, comigo, né? vamos. Exatamente. Vamos no quarto da Laís, ela fala, né? Então ela se enxerga como um membro, assim, separado. Exatamente. Eles começam a dizer a vontade deles, né? E para mim, uma das dificuldades que vieram foi para a hora da refeição. Porque aí a Maria começou a dizer: Maria não quer comer, Maria não quer isso, Maria não quer aquilo, né? Então, isso é bem difícil. E aí eu já participei do grupo lá, o Canto Maternar. Ele fez o Atena Materna e ele fala do processo de que você canta uma música para a criança, né? Que você torna aquele momento mais divertido, mais lúdico. Ela chegou ao ponto de mudar a letra da música. Ah, meu Deus. Então, tinha uma musiquinha que era para dizer que tá que bom, tá na hora de comer. Aí ela pega e fala, que bom, Maria não quer comer. Ai, meu Deus. Meu Deus. Que difícil. Eu não sei Você como é que sente a tá a Laís cabeça, aí. né? Eu não sei como é que tá a Laís em relação a essa questão de comer, de não querer as coisas. Como é que você está conseguindo driblar isso? Na verdade, ela tá numa fase boa. Ela tem altos e baixos, assim. Mas ela tá comendo melhor, mas é muito mais visível o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, por exemplo, ela tá na fase da farofa. Então, o dia que ela não quer comer, é assim, ela quer mamar, mamar, mamar. Eu, não, é hora de comer, a gente vai almoçar agora. Você quer farofa? Aí ela já se anima. Aí vai farofa com tudo, sabe? Farofa com macarrão, farofa com salada. Nem a farofa, vai quase meio pacote de farofa. A gente vai tendo que ter esse jogo de cintura, assim. Por isso que eu digo que filho veio pra mostrar que morder a língua é. Eu tô arrancando a minha língua fora, assim. Então, ela está aí pra provar isso, né? Tudo que você Mas é disse que não ia fazer, ela está fazendo, né? Com tudo, você. assim, é incrível. É incrível como Essa muda, né? Por isso que eu digo, semana, é muito louco. a Maria virou para mim e falou assim: Mamãe, você é ruim, porque eu não deixei ela fazer alguma coisa, né? Então ela pegou no meu ponto fraco, ela olhou para mim magoadíssima e falou assim: Mamãe, você é ruim. E olhou nos meus olhos assim, profundamente, né? Você chorou? Então, assim, chorou muito, ela ficou magoada, disse que eu era ruim, porque eu não Não, deixei mas e ela pintar o você? chão de esmalte, né? Era Ela só queria isso. pintar o chão de esmalte. Então, e, né? Nessa situação, como é que você está lidando aí com a birra? Na hora que ela disse que não quer fazer o que você quer, e aí, como é que está sendo isso aí? Tá, e outra coisa que a gente aprende também, né? Que é o desapego. Pintar o chão, pintar o que for. Mas a birra, eu acho que é o ponto que mais me atinge, assim. E é o que eu mais gostaria de controlar, né? Então, assim, aliás, ela chegou aqui, ó. Tá aqui. Ui, participação especial de Nem o pai chupetinho. conseguiu segurar. Então, assim, a birra, sempre que é identificável, né? O porquê da birra. Então, assim, lá quer comer doce e não é hora, né? Não quero deixar. E aí eu falo um não, e ela começa a gritar, pra mim até é tranquilo, porque assim, eu sei o porquê ela, né, tá gritando, e ela sabe o porquê ela tá gritando, né? Então, acho que ela tem mais de lidar. Agora, quando acontece assim de uma reação exagerada, por algo que eu não sei o que aconteceu, ou porque eu não estava presente. Peraí, Thaís, Ela quer ouvir a conversa. Ela vou quer pedir ouvir a SOS, eu vou conversa. pedir SOS Pai. Lívia, pega ela aqui.
SOS Pai tá chegando. É um SOS revezamento. Pai. Aí, pra mim, o mais difícil. Daqui, Aí você vai bebê. dar o fone pra ela. Tá vendo? É Dá o fone difícil. pra ela de presente. Gente, isso aqui é Tipo uma amostra isso. grátis de como tá sendo trabalhar na quarentena. Tá vendo? É É, exatamente isso, uma é criança de assim. 2 anos. É exatamente assim. É exatamente assim. E assim, quando por exemplo, acontece muito assim, de ela quer atenção. Eu acho que essa é a pior pra mim, né? Então, Uhum. eu já brinquei com ela, tô brincando com ela 1 hora, e aí eu preciso, assim, agora eu vou almoçar, né? Eu preciso almoçar, tô sozinha, de repente, vou almoçar. Aí eu começo a almoçar, ela percebe que ela não é mais o centro e começa a chamar, né? Então, vem aqui, vamos, me ajuda com esse quebra-cabeça, sei lá, fala alguma coisa assim, vamos brincar, vamos brincar. Não, não, agora a mamãe vai comer, eu preciso comer, porque depois a mamãe vai trabalhar. Aí vai e chuta o prato, sabe? Isso, na hora, assim, eu não sei lidar, não sei. Não, os nervos Não, subiram todos, a cabeça, é, ninguém sabe mais onde tá. é isso. Na Aí hora, tem que pra mim, ela controlar, é uma Deus adulta da controlar minha tudo. idade, sabe? Eu trato ela como se Uhum. fosse da minha idade, assim. Então, eu acho que é o momento mais difícil, assim, né? Uhum. E aí gera grito, e aí gera se debater no chão, sabe? É uma Ai, meu Deus. sequência de acontecimentos, assim. Eu E acho que sobre é essa o maior questão de desafio. uma amiga da gente, ela tinha falado, minha filha tá na fase de birra e tal, mas o que a gente faz é largar ela berrando das costas, deixa lá. E aí, quando ela bem acalmar, aí sim, conversa, explica que não é assim, que não pode ser assim e tal. Funciona aí com a Laís também assim? Eu tenho a impressão que não, porque não sei se pela idade ou pela fase que ela tá, mas eu acho que o depois ela já nem lembra, sabe? Pra ela tá tudo bem depois. E eu tenho a impressão que ela não sei, não Uhum. capta a minha mensagem. Eu acho que tem que Sim. ser aqui eu acho que funciona mais na hora, assim. Então, pra gente, por exemplo, o maior desafio há uns tempos atrás, agora tá um pouquinho melhor, era escovar o dente. Então, assim, Ai, gente. o lúdico que você comentou, não funciona muito bem aqui. Quando funciona, funciona assim, a primeira, segunda, terceira vez, depois já para de funcionar, né? E o dente, que é 3 vezes por dia, pior ainda. Então ela começa a gritar e não tem o que faça ela aceitar aquilo, mas não tem discussão, né? Tem que escovar o dente. E Eu, ao mesmo nesse ponto, eu tempo, não sou mãe perfeita, não. A Maria, ela desse escova o jeito. próprio dente de manhã sozinha. Não, eu dou a escova pra ela, ela escova sozinha de manhã, mas assim, ela mastiga a pasta, né? Ela fica, não indica, escovei, Ah, mamãe, tá não, limpinho. toma Ela não muito, escova escova muito direito. fácil. Uma vez que eu escovo mesmo o dente dela é à noite. E aí, a Maria é uma criança que ela gosta muito de bicho. E aí a gente começou a dizer que os bichos estavam na boca dela. E aí, tem um caramujo ali, eu vou limpar o caramujo. Aí eu vou lá e escovo um lado. Agora tem uma cobra, eu vou limpar a cobra. Eu vou lá e escovo do outro lado. Ah, meu Deus, ficou um dinossauro. Aí eu vou lá no dinossauro e escovo do outro lado. E assim a gente vai conseguindo escovar tudo e no final escova a língua e tal. Então, vai um pouco desse processo aí Aplicativo, né? com a Maria para conseguir limpar tudo. E aí no final ela fala, tá limpinho, mamãe. Aí eu consigo, mas não é sempre também. Então, muitas vezes eu deixo ela mesmo fazer a limpeza dela, né? E quando eu consigo à noite, sou eu que limpo. Mas tem que ser nesse ritmo aí que eu falei, né? Sempre distraindo um pouquinho e fazendo acontecer desse jeito. Leva um tempo, né? Esse dos bichos já tentei também. Deu certo por um tempo, depois já não dá mais certo. Já tentei escovar o da cachorra primeiro para depois escovar o dela. Já teve de tudo aqui. Ai, meu Cada hora Deus. é uma coisa. E aí chega E haja aqueles criatividade. dias, haja criatividade. E tem aqueles momentos em que ela também, sei lá, já tá com sono, tá com fome, aí junta as duas coisas. E aí ela começa a Uhum. gritar, só que aí tem um problema que aí acho que já é meu, assim, eu não consigo deixar, né? Então, assim, é hora de escovar o dente, a gente precisa escovar o dente. Seja o lúdico ou não lúdico, a gente vai escovar o dente. Porque eu acho, não sei, eu acho errado não escovar, me dá a impressão que a próxima eu vou ter mais dificuldade ainda, sabe? Então Uhum. aí, às vezes tem umas situações tensas, assim. Ao mesmo tempo eu não gosto de fazer nada na Entra, obrigação, né?
Mas entra o processo de autocobrança também, né? Então, a gente já tem toda a preocupação em educar e tudo, e entra o processo de autocobrança nesse momento também. E aí a gente acaba refletindo um pouco para a criança também. Isso aí eu falo um pouco do meu lado, eu particularmente teve um ponto, em alguns momentos, em que eu simplesmente abri mão de ser perfeita. Né? Então, por exemplo, ontem ela queria pintar minha unha de vermelho. E eu expliquei várias vezes, eu não quero pintar de vermelho, eu não quero pintar de vermelho. Pinta de outro corpo, então como claro, eu ia pintar e ia ficar aquele negócio bonito vermelho, né? Tudo borrado. Tá? E minha irmã me ligou na hora, e eu falando, minha irmã me ligou no vídeo. Aí eu falei, não, não quero, cara, não quero. Até que chegou um ponto que ela rodou e pintou de vermelho. Aí minha irmã, você deixa, você quer. Você tem um ponto, cara. Eu não quero ser perfeita, eu quero ser paz. Né? Chega aquele momento que eu quero paz, que eu quero, ó, vai, pinta, resolve e sai. Né? Então, eu acho que até por isso também tem a questão de escovar os dentes, que eu deixo ela mesma escovar os dentes dela sozinha, porque eu acho que vira uma cobrança muito grande e acaba cansando mais ainda a gente mesmo. Não sei se você sente um pouco disso também. Eu acho que, na verdade, vem daí. Eu acho que vem daí, na verdade, né? O estresse. A gente se cobra, a gente se culpa, a gente não, às vezes não sabe o que fazer direito, se eu tô pelo certo ou não, né? Mas eu acho que entra aquela questão de escolher, né? O que você vai até o fim ou o que não. Qual batalha que você vai atrás ou não, né? E aqui eu tenho essa dificuldade de sair, né? De me dar por vencida nas batalhas, por exemplo, que envolvem saúde, higiene, né? Mas, por exemplo, no desapego, por exemplo, é liberado aqui. Quer pintar a minha janela com tinta? Fica à vontade. Depois de um jeito limpo, sabe? Pinta tudo, sabe? Tem minha hortinha ali que tá toda rabiscada. Então, acho que é abrir mão de algumas coisas mesmo, não tem jeito. Né? A gente aqui começou, no começo a gente tinha uma parede para ela pintar. Uma parede específica. Ai, que medo dessa ideia. Ela pintou a parede, já pintou a outra. Aqui no escritório, é um escritóriozinho aqui, a parede está pintada. Então, assim, ela já pinta o chão, e aí o chão, a sorte que ele é azulejo, então é fácil de limpar, mas o desapego também rola, ó. Vamos desapegar de tudo. Rola bastante. E essa semana o pai dela, meu esposo, ele chegou, olhou para mim e falou: ô mãe, que horas que a Maria entrou no carro que o painel do carro está pintado? Ai, meu Deus. Seriamente, o painel do carro está todo riscado. Aqui você vai vender o carro? Né? Como é que você explica? Aqui rolou uma bem parecida semana passada com uma cadeira. E aí também já o desapego é muito grande, né? Não dá para limpar a cadeira. Mas também foi assim, eu não vi, ele não viu, sendo que os dois estavam juntos com ela ali. A gente acho que tava tão. Pra você ver como a gente se distrai, né? Dela, assim, de realmente a gente não tá dando atenção naquele momento. Ela pintou a cadeira de alguma forma na nossa frente e a gente só viu depois. Então, mas essa questão de não tô dando nesse momento também é bem tenso, né? Porque assim, a gente tá na quarentena, né? Você tá trabalhando em casa, o Léo tá em casa e haja atenção para essas crianças e energia, né? Como é que dá conta disso tudo, gente? E haja brincadeira, né? Então, às vezes, acontece esse segundo que a criança sai um pouco e vai lá e faz todos os aprontos do mundo e pula da cama, né? Faz um escorrega particular. Né? Como é que vocês dão conta disso tudo? E tem que gastar energia, né? Oi. Oi, minha sogra. Olá, ela entrou na hora certa. Apoiando. Entrou na hora de falar das atividades. Olha, muito bem. Ela tem me ajudado bastante com isso, porque eu recorro muito à internet para procurar atividades diferentes para fazer com ela, para gerar interesse, né? E a parte triste é que eu pesquisei a respeito e é aquilo, dura 20 minutos, em média, cada atividade nova que a gente coloca. Então, num dia de, sei lá, 12 horas que ela fica acordada, porque a Laís não faz mais soneca, de tão agitada que ela é. É muita atividade, né? Se eu for pensar 20 minutos cada uma. Então, assim, algumas coisas a gente pega em internet, faz aqui em casa. Geralmente dá muito certo.
Mas é Uhum. por pouco tempo, né? E aí a gente acaba cedendo às telas. Isso aumentou bastante na A quarentena. gente aqui em casa também vive num processo intensivo de telas, né? Então, ela estava passando muito tempo. E o que eu observei mais, meu marido, por ele deixa lá a tela ligada e tá tudo certo, É e mais vamos fácil, dormir, a né? criança fica assistindo televisão, vamos nessa, né? Só que aí eu observei que no final do dia ela estava muito agitada. Eu ia desligar a TV e ela ainda queria continuar correndo, queria continuar brincando, e pula na cama, e mamãe vamos pular, né? E haja energia, então aí eu comecei a controlar de novo a tela um pouco. E ela acabou que aceitou, né? Mas, por exemplo, ainda assim, hoje ela passou 1 hora de manhã na tela, de tarde ela deve ter passado mais 1 hora, né? E daqui a pouco deve assistir um pouco. Então ela ainda passa umas 3, 4 horas por dia na tela, fácil. Uhum. É, aqui Fica. deve ser daí para mais, assim. Mas o que a gente tentou fazer de uns tempos para cá é, já que ela busca a tela, e pra gente também acaba sendo aquele momento que a gente consegue se concentrar em alguma coisa que precisa resolver, principalmente quando um Uhum. dos dois tá fora, né? É colocar joguinhos. Então, ao menos, já que a tela, pelo menos ela tá se desenvolvendo, ali tá brincando, e a gente consegue acompanhar a evolução pelo quanto que ela pega mais Também ela habilidade em está cada jogo. concentrada também, né? Ela acaba se Exatamente. concentrando na Isso. atividade, né? E não tá lá só vendo aquele mesma historinha da Peppa ou da Macha e o Urso 15 vezes no mesmo Ela dia, decora, sabe? ela já Tá vendo decorou as coisa. partes. Olha, eu acho que sim, ela não fala ainda as falas, mas ela aprende muita coisa com a Macha e o Urso, tá? No geral, coisas erradas. Mas ela aprende. A Maria ela já aprendeu a contar a parte da história. Ela já Ah, olha a então. história. Olha, mamãe, o urso tá fazendo exercício igual o papai, né? Aí ela já sabe, vai voar agora de avião. Aí ela já sabe a música da Patrulha Canina, já tá decorando bastante Ai, coisa. que bonitinha. A Laís participa, assim, por exemplo, alguém se esconde dela, ai, cadê o urso? Parece que ela tá lá dentro. Mas contar ela ainda não conta. E você Mas, conseguiu botar uma rotina com 2 anos? Tem alguma rotina que vocês conseguiram, né? Meio que na verdade, praticar? na verdade, saiu da rotina aos 2 anos. Por isso que é a minha Total, crise, assim, né? total. É claro que eu acho que também teve uma influência da quarentena, né? Mas, assim, o Uhum. sono bagunçou, ela voltou a acordar à noite, coisa que ela já não fazia há muito tempo. Grudou no mamá dela, assim, ela só quer dormir depois que tomou um mamá. Algumas coisas, assim, e na verdade deveria estar diminuindo, né? Mas eu acho que a principal mudança que daí a gente conseguiu encontrar bem Uhum. recentemente foi essa rotina do dia, né? De não fazer a soneca. Porque a Laís, ela é uma pessoa noturna, é o oposto de mim. Então, assim, ela gosta de acordar tarde, gosta de dormir tarde. E eu sou o E oposto, eu aí prefiro fazer o isso foi oposto. isso para vocês melhorou. Ela Isso não dormir melhorou. Então, tarde. assim, ela dormindo cedo hoje, ela vai por volta de 10h30. Esse é o cedo dela, né? E aí ela acorda por volta de 8h30, 9 horas, e ela consegue ir direto, né? Então, antes a gente tentava acordar ela cedo para ela dormir mais cedo, mas aí ela ficava irritadíssima de acordar cedo e depois cansadíssima ao longo do dia e não queria fazer soneca. Era um sacrifício para fazer soneca. Entendi. Às vezes não acontecia e ficava uma bagunça. Então, acho que isso foi a principal mudança que foi para melhor. Mas é mais Uhum. recente também, né? Não foi aos 2 anos, foi um pouco depois de muita luta. Entendo. Aqui a gente acabou assim, uma coisa que ajudou foi acordar ela mais cedo. Então, no máximo 8h30 em ponto. Se ela não acordou sozinha, eu acordo ela, Uhum. né? E ela acorda, imediatamente ela pede o leite, né? E aí ela já brinca. Já a Anne Ah, Conde, espero que eu falo certo, ela disse que o meu filho dela tá dormindo bem, tá? Né? isso Então, não é isso também animador, deve né? fazer Mas parte deve do ser processo quarentena, também. né? Também, porque aí não E tem escolinha, isso e de quarentena influencia bastante mesmo. eu acho. Eu me lembro que quando a gente estava com a minha mãe, não só a quarentena, mas a presença dos dois pais, né? O pai e a mãe. E pra gente é bom porque voltou a Pra ela tirar é as o bonecas, oposto, ó. é Ela engraçado, né? conseguiu, tá vendo? É o oposto. A
Aqui a soneca funciona, ela realmente ela precisa dormir. Dá pra gente trabalhar à tarde, nem que seja 2 horas, Eu né? também Que queria. normalmente Eu tenho que escolher entre trabalhar ou eu dormir à noite, eu ficar até 1 da manhã com ela acordada. a minha rotina de trabalho, assim, das coisas que eu faço aqui em casa é assim. O que é que eu vou fazer nas 2 horas sagradas que Maria está dormindo? É a hora que eu Fica consigo esperando, né? focar e vai. Porque é a hora que ela consegue dormir, gente. Não tem condições. Mas o que eu vejo em relação aos dois pais é que quando meu marido está junto, ela não quer dormir. Se for só eu, Ah, aí eu até consigo que ela durma melhor, né? Ela consegue dormir mais cedo, ela fica mais calma mais cedo, mas a gente manteve essa soneca da tarde, das duas horas, e à noite ela necessariamente ela pede um leite também, igual a sua, uhum. e antes de. E aí ela só dorme depois que ela acha que eu dormi. Então tem aquela coisa básica assim de mãe, sabe? Fingir que tá dormindo. E aí Nossa, sim, é a hora que ela dorme, ela deita do meu lado. E essa feira de acordar à noite, ela passou a acordar mais à noite. Oi, Lalai! Tudo bem, Lalai? Você vai mais dormir uma a noite participação toda? especial. Hoje ela vai dormir que é uma beleza, que ela gastou bastante energia. Vai dormir bem. Aqui a Maria ela passou a acordar muito à noite assustada. E uma das coisas que eu li sobre também essa questão dos 2 anos é que eles começam a ter sonhos e pesadelos. E isso fez muito sentido aqui em casa. Fez muito sentido. A gente já pratica cama compartilhada, não, é uma coisa que a gente escolheu pelo cansaço, né? Então, ela dorme, às vezes na minha cama, às vezes no quarto dela, eu boto ela para dormir na cama dela, e aí ela, muitas vezes, acorda de madrugada assustada e vai para nossa cama, ou essa noite ela foi andando lá para a cama, e às vezes ela acorda chorando e nem percebe que está acordando. Ela já está chorando, berrando, aí eu vou lá, falo que eu estou junto, né? E esse processo eu também aceitei isso porque as orientações é que ele dá segurança à criança, né? Saber que tem alguém, que aquele campo ali é protegido. Quando a Laís acorda aí de noite, como é que vocês estão fazendo? Olha a Vanessa Alessa, muito bem. É a minha vizinha, mãe de 5, amiga. Ela tem 5 filhos. Ai, É a gente, pessoa a mais gente precisa corajosa conversar. do mundo. Vamos conversar depois com ela, então. Vamos conversar para saber como que ela Vamos está fazendo. conversar. Porque uma, inclusive, tem 1 ano e um pouquinho. Agora, como que ela dá conta de Ai, tudo, eu não gente, sei. tá Mulher chegando Maravilha também. lá. Tô É traumatizada com Mulher os 2 anos. Maravilha. Essa é, viu? Meu Deus. Depois tem que falar se pro segundo, terceiro, quarto fica mais fácil, viu? Pra gente animar, senão vai parar só na live mesmo. Olha, Mas me aqui fala aí também. eu realmente já li também sobre esses pesadelos, assim, terror noturno, né? Que acho que falam, mas eu até reparei poucos episódios em que eu acho que ela acordou assustada porque ela estava sonhando, mas no geral, quando isso acontece, quando é realmente um sonho, ela volta a dormir sozinha. O se bobear nem acordou direito, sabe? Então, a gente escuta ela gritando Sensacional. e em seguida para. E aí eu Muito sei que ela bom. dormiu. Mas o que acontece às vezes é quando ela acorda, o problema, né? Quando ela acorda à noite e ela não consegue voltar a dormir sozinha. Não sei, por qualquer que seja o motivo. Aí ela quer mamar, porque ajuda ela a dormir. E aí é nisso que ela chama a gente, pra fazer o mamar. E é assim, é nesse nível. Ela chama, aí nessa hora ela tá irritada, porque ela já tentou dormir e não conseguiu. Aí quando a gente chega no quarto, ela fica mamar, mamar, mamar e empurra a gente pra fora. Tipo, fazer mamar. Vai fazer mamar. Então assim, Às ela vezes só quer isso, né? o leite, E... né? Essa relação com o leite. A Vânia, ela falou que ela conseguiu colocar uma rotina e logo depois, às 21 o filho dela dorme e ele acorda no máximo às 7 da madrugada. Ai, Né? gente. Então, assim, eu ainda não cheguei nesse ponto de acordar às 7, porque também eu uso, quando eu consigo, eu uso aquele tempinho ali antes das 8h30 para fazer alguma coisa para mim, né? Mas pode ser que seja uma boa estratégia, porque quando a Não, pra Maria mim seria dorme, a situação perfeita. Ela você já acordar às tentou 7 acordar ela um contigo. pouquinho cedo? Eu o quê? Desculpa? Eu Testou já acordei? acordar a Laís mais cedo um Já, pouco? é a pior coisa que eu faço é essa. Já tentei, fiz por um bom tempo. Porque eu falei, acho que é falta de costume, né? Mas ela acorda chata, fica a manhã inteira chata. Aí você vê que ela precisa dormir, aí a gente tenta segurar até dar um horário ok pra soneca. Aí ela tenta dormir, não consegue.
E aí a gente fica naquela briga 1h30 tentando fazer dormir, não dorme. Aí acaba, tem que sair com o carro pra fazer ela dormir. Aí sai com o carro. Só que a Laís é assim, se ela dorme no carro, eu não consigo tirar ela do carro pra pôr na cama. Não, se eu tirar do carro, ela vai acordar. Então a gente tem que ficar 1h30 dentro do carro com ela, dormindo, pra depois subir. Aí, sabe, era um terror, assim, um terror. Então, assim, pra mim, talvez eu seja a única mãe que diga isso, mas A a Laís, ela soneca responde não existindo mais. Oi? a Laís responde a todas as exceções. Olha, se não são todas, são quase todas, assim. E eu acho que é pra me contrariar mesmo, né? Pra eu aprender a lidar com a minha mania de, né, rotina, fazer tudo certinho. Com ela não rola. De bem metódica, de bem certinho dentro das regras, né? Ela conseguiu quebrar todas as suas regras, né? Todas. Todas. Eu não sei se a Vânia, se ela pode responder pra gente, se o filho dela acorda de madrugada também, como é que eles fazem, né? Isso é uma coisa assim, eu realmente, eu adotei a cama compartilhada, que era uma regra que eu disse pra mim mesma que eu não ia fazer. Eu não vou botar minha filha na minha cama. Ok. Olha, essa aí acho que é a única coisa que eu não mordi a língua, viu? Porque isso eu falava desde sempre, eu consegui manter. Conseguiu, que bom. Consegui, e para ela não, nunca foi um sofrimento, assim, acho que porque como foi desde sempre, assim, na primeira semana, tipo, no terceiro dia dela em casa, assim, ela já ficou no quarto dela sozinha à noite, né? E, Entendi. e aí não sei se por isso, mas para ela nunca foi um problema, ela não pede pra deitar com a gente, acho que ela até gosta do espaço dela, sabe? Ela é meio A espaçosa, Maria assim. gosta do espaço dela também, mas você falou uma coisa importante. Eu, como até os 3 meses de Maria, eu dormi sentada eu dormia sentada com ela em cima de mim, porque ela tinha muitas dores, né? E ela não conseguia dormir. Só depois da microfisioterapia e da osteopatia que ela melhorou. Então, os primeiros 3 meses dela foram grudados comigo. Então, talvez por isso também, né, eu não tenha conseguido tirar ela da cama compartilhada. Eu acordo assim, 2 a 3 vezes, e dorme em seguida no peito, tá vendo? Aí a amamentação também ajudando. É o leite de alguma forma, né? Eu amamento mais, mas minha filha às vezes ela pede o leite, mesmo no corpinho, na mamadeira, e que nem a Marina falou da Laís também, né? Pois Então, é. eles ainda têm esse apego, né? O leite, ele remete a uma coisa gostosa para eles, né? Eu acho que E é engraçado esse retrocesso que é visível, pelo menos pra mim, com a Laís, aos 2 anos, também com relação ao leite, porque ela desmamou à noite, ou eu desmamei ela, no caso, com 9 meses, né? E desde então ela não acordava mais à noite, né? Assim, aleatoriamente acontecia, mas nada assim frequente que atrapalhasse a gente nem nada. E aí, próximo dos 2 anos, voltou a acontecer com frequência, né? E aí, pedindo a mamadeira. Mas realmente é esse link que ela faz, do adormecer mamando, né? O sugar ainda tá bem presente nela. isso me lembra também da crise dos 9 meses, né? Maria teve uma crise dos 9 meses muito Foi a forte. pior de todas. Para mim foi horrível. Foi Foi. horrível. E eu só consegui lidar com isso com o auxílio do pediatra. Porque ele falou para mim, ele falou, olha, ela está chegando na fase que ela vai começar a andar, que ela sabe que ela pode ir longe, né? E ela tem o medo de não voltar. E 2 anos é outro salto de independência, né? Então, eu não conversei com o pediatra sobre isso, né, para deixar bem claro, mas eu vejo relação, porque é o momento que ela está desenvolvendo, que ela vai ter outro salto de independência, né? E acho que, de alguma forma, pode existir essa necessidade de voltar. Então, volta com o teté, né? O TT, o leitinho da madrugada. No meu caso, pular para a cama, né? Ela pulou para minha cama. Então, pode ter um pouco disso também. É a própria fala, né? Eu lembro que agora ela tá falando um pouquinho melhor, mas quando tava bem perto dos 2 anos, quando ela começou a soltar umas palavras assim, bem aleatórias, eu via que ela ficava bastante irritada também. O maior motivo das birras, né, e dos ataques dela de se jogar no chão, eu percebia que era porque ela queria falar alguma coisa, se comunicar, a gente não estava entendendo. E para ela acho que era muito frustrante, assim, né? Mas falando dos 9 meses também, pra gente, assim, foi a pior fase, pensando na noite. Então, o Na sono aos noite. 9 meses foi terrível, terrível. Eu achei que eu fosse ser internada, assim, porque eu já estava trabalhando, então eu tinha que acordar cedo
E por vezes eu pedi para sair mais cedo porque eu achava que eu não ia conseguir chegar em casa, assim. Eu não tinha condições de. Porque eu tava várias noites viradas, assim, completamente virada. Ela mamava ainda e ela só dormia no peito. Então foi sem dúvida a pior fase no sentido de sono. O Mas eu sono foi ainda. muito nessa fase também aqui, porque ela não passava 20 minutos longe de mim. Não passava de 20 minutos. Aí foi uma época que eu liguei desesperada ao pediatra. Eu falei, eu preciso de alguma coisa para essa criança dormir, porque eu não vou contar isso. Eu estava naquele ponto assim. E aí, quando ele me explicou desse processo, tudo fez sentido. E ele falou, converse com ela. Diga para ela que ela está crescendo, que ela vai dar os passos dela, mas que ela pode voltar, que no outro dia de manhã ela vai acordar. E foram assim, acho que foram 2 ou 3 noites de conversa, mudou a vida. Ah, que genial. Mudou. Vamos dormir de novo. Né? E a gente começou a conseguir dormir de novo, mas foi uma... Eu me lembro desse atendimento do pediatra, que foi um dos mais importantes para mim, porque me deu sono novamente, né? Eu pude dormir de novo. Ah, que bacana, né? Ter um pediatra que também conhece esse lado, né? Porque muitos são muito práticos, né? O meu é um deles. Então é assim, é fase, acostuma, tem que tirar, tem que fazer a rotina para ela não achar ruim, né? Mas a gente sabe, né? A gente conhece nossa cria, assim. A gente sabe pelo que eles estão passando, que não é simplesmente uma falta de rotina, né? É uma fase importante para eles de desenvolvimento, envolve muitas coisas, né? Normalmente tem alguma coisa por trás, né? Alguma explicação por trás. Né? E uma coisa que eu li quando você postou o seu texto no começo foi de olhar nos olhos, né? Isso. Como é essa relação de olhar nos olhos aí com a Laís? Isso foi uma descoberta recente, nesses momentos de birra, assim, dos 2 anos, quando eu já não sei mais o que fazer. E geralmente eu lembro, né? Porque na hora você sai, você não pensa, né? Você fala, meu Deus, porque essa criança tá gritando ainda, sabe? Não sei mais o que fazer. E aí eu comecei a perceber que não é muito o que fazer, assim, porque nesse momento ela só tá descontrolada. Nem ela sabe o que ela quer, nem ela sabe mais o que causou a birra, ela não sabe, ela só tá mal. Ela só tá mal. Então, nesse momento em que eu não consigo identificar o que causou, eu comecei a perceber que o que ela quer é só um aconchego ali, né? Então, aí eu olho, mas eu olho muito, assim, no olho mesmo, não vejo mais nada. E eu pergunto, assim, se ela quer um abraço, né? Aí, e geralmente, olha, se não todas as vezes, quase todas, ela na hora vem. Às vezes eu nem preciso falar, às vezes só de eu ajoelhar, assim, no tamanho dela e olhar, ela já estica o braço e vem. E aí, automaticamente, ela se acalma, né? E aí eu consigo distrair, né? Vamos ver outra coisa, vamos ver a lua, vamos ver um bichinho, quer brincar disso, e aí já morreu, sabe? É meio instantâneo, assim, é muito louco na hora que acontece, assim. Com ela dá muito certo, né? O que a gente vê é que eles, querendo ou não, eles estão entendendo o processo. Não adianta a gente olhar como se fossem ignorantes, né? Não adianta. Então, assim, quando a gente conversa, né, lida com a verdade com eles, quando a gente entende também que é um processo de crescimento, começa a independência, começa o amadurecimento da criança, aí sim a gente consegue um retorno, né? Então, você está olhando nos olhos. Eu me lembro da Adriana, que é do projeto materno, e ela falou, eu conversei com minha filha e disse, filha, ó, ela é minha solo, então ela disse, somos só eu e você. Você precisa dormir porque a mãe precisa trabalhar. Então, ela teve essa conversa sincera com a filha dela, né? E ela disse que depois disso melhorou muito, muito. Então, é um processo de respeito ao indivíduo que está se formando, né? E que ele acaba desenvolvendo melhor. E aqui isso aconteceu, eu acho que principalmente nos 9 meses e agora nesse processo de desfraude que ela, um belo dia, disse, eu não quero usar fralda. E aí eu tive que cortar as fraldas dela, né? Porque ela não Tô usava. ansiosa para esse dia. Só que o problema é que ela continua, né? Às vezes ela já tem mais domínio sobre o xixi, sobre o cocô, sobre dizer que é ir no banheiro,
mas ela não quer parar de brincar para ir ao banheiro. Então, às vezes, é no meio da pracinha, é no meio do parquinho e vai, molha tudo, é no meio da sala, né? Uhum. Então, é um processo de paciência e de conversa o tempo todo. Dizer, filha, onde é o lugar? Ela já responde, é no biquinho, ela já sabe tudo. Ela responde, ela sabe onde é o banheiro, ela sabe onde tem que existir, mas ela não quer parar de brincar, né? Então, ela entende o processo, mas ela tem essa questão da individualidade dela que ela não quer. Então, a gente tem que ter muita paciência e entender que é um processo de desenvolvimento. É lógico que algumas dicas funcionam, né? Mas não é sempre. Né? Não é. Não, eu acho que, pra mim, o que chama mais atenção, assim, o que tá me chamando atenção agora, né? Que é a primeira vez que eu realmente me senti perdida algumas vezes, né? Na maternidade. Então, esses 2 anos que ela, né, começa a desafiar, começa a educação de fato, né? Até então a gente estava cuidando, agora a gente está educando também, né? E acho que essa é a principal mudança. Para mim, acho que o mais difícil é, ok, na teoria é tudo bem, a gente sabe o que fazer, mas na hora que tá ali, que vem a emoção, que vem o sentimento, o mais difícil é controlar isso, para daí sim você atuar naquilo que está acontecendo no momento, né? Então, acho que esse é o desafio maior. É você se controlar, porque na verdade, no meu caso pelo menos, o que me irrita na hora é o descontrole dela. Por que você tá assim, né? Por que tá nesse nível? Só que nesse momento eu também tô descontrolada, porque eu já tô irritada. Então, assim, é ensinar o controle, sendo que a gente não tem, né? Então, acho que é um processo. Por isso que eu acho que realmente é um processo interno nosso, né? A gente olha pra gente, para daí. A gente se questiona, para daí aplicar isso. Mas eu acho que a gente vai melhorando. Não é bem por aí, sim. A gente está nos minutos finais aqui da nossa live, já vai fechar uma hora que a gente está conversando, e o Instagram ele é muito gentil, ele derruba a gente, simplesmente. Derruba e fina. Ele simplesmente desliga. Então, eu vou te perguntar se você, dentro desse processo que você passou aí estudando para fazer as postagens dessa semana sobre os 2 anos, qual foi a dica que você viu, que você acha que foi realmente valiosa, né? O que você aprendeu, o que você não tinha pensado, o que te fez se sentir compreendida nesse processo, né? Eu acho que o principal, eu acho que táticas tem várias, eu acho que cada momento uma é mais válida do que a outra e para cada criança também. Eu acho que isso varia, é difícil dar uma dica que, né, seja incrível, sirva para todas as crianças, todas as mães. Mas para mim, eu acho que o mais válido foi ler sobre como a gente deve se perdoar, né? Então, assim, somos humanas, vamos errar, tem muita coisa para, né, pra gente ajudar nossos filhos nesse desenvolvimento, mas vamos com calma, né? Então, assim, é comprovado que essa é uma fase crítica para o desenvolvimento deles, não porque é ruim, mas porque eles vão aprender muita coisa. Então, que a gente entender isso, né, e compreender que é uma fase que a gente tem que estar ali só para acompanhar, é importante para que a gente também não faça disso uma tortura, né? Então, eu li, acho que foi num post da Mãe dos Pimpos, né? Se a gente começa a querer alterar a rotina nesse momento, colocar rotina nova, te desfraldar, tirar a mamadeira, tirar o leite, numa fase que já é crítica, não é o ideal. Então, eu acho que é um pouco de sensibilidade e empatia nossa com eles, né, nesse momento, né? Que a gente tem que aprender que vem da gente mesmo. Acho que foi aí que deu um clique, assim, sabe? E uma das questões psicológicas que as pessoas falam é que a gente aprende a viver nessa rotina. Se a gente tem uma rotina de caos, né, o caos vai ser onde a gente se sente confortável. Então, a gente tem que ter mais cuidado para respirar e conseguir, né, levar adiante de uma maneira mais tranquila. É isso. Para que a gente não ensine o caos aos nossos filhos, né? Tem que ser na leveza, senão a gente não dá conta. Muito bom. Eu acho que é isso. Acho que a gente abordou bastante pontos, diversos pontos aí da educação aos 2 anos, né? Vou agradecer a você por a gente estar participando aqui desse bate-papo, abrir espaço mais um pouco, né? E vamos programar a próxima live.
E deseja Eu boa que sorte aí com a Alessia, que tá agradeço. gritando aí no fundo, né? Ai, Eu tô você tá ouvindo, ouvindo. né? É o dia inteiro, ela é muito agitada. Eu que agradeço pela troca de experiências aí, vamos marcar mais. Principalmente com O Instagram daqui a pouco vai expulsar a gente, mas pode fazer a gente tentar responder com a nossa experiência, né? tinha travado aqui, tá? Voltou agora. Voltou aqui também. O Gui perguntou se ele pode fazer uma pergunta. Gui Pode, Pimentel. manda. Vamos esperar ver se ele manda um pouquinho. Se o Insta não expulsar a gente, né? Falta Essa questão do quanto? tempo programado do Insta uma comédia. Uma contagem regressiva, né? Mas ele não começou a contagem ainda, não. Quando ele começa, ele avisa. Ah, tá bom. Esperar para ver se deu tempo de chegar a pergunta do, do Gui. Né? Mas O Gui é meu primo. O Gui é meu primo que tá lá na. Chave de educação. não chave da educação. Se a chave da educação é a frustração? Se a chave da educação é a frustração? Será que é isso? Se for isso, eu não acho que é a chave, mas eu acho que a frustração faz parte do processo. Eu acho que a educação é a gente ensinar, ajudá-los, né, a lidar com isso, lidar com a frustração, porque ela vai acontecer, né? Ah, isso mesmo que ele perguntou. Isso mesmo que ele perguntou. É um sentimento, né, que eles estão aprendendo a desenvolver também, né, a se sentirem frustrados por um não, né? Mas eu acho que é um pouco mais do que isso também. Tem a questão do desafio, de ver até onde eles podem chegar, né? Como eles estão ficando independentes, eles começam a querer saber o limite, né? Até onde a gente vai, até onde a gente tem força para responder, até quando eu sou mais forte que minha mãe, minha vontade vai ser imposta, né? E a birra, o choro, o desespero, eu tenho um pouco de frustração. Quando minha filha olhou para mim e falou, mamãe, você é ruim, mas foi com tanta verdade, que quase eu chorei junto. Uhum. E era só porque ela não podia pintar o chão de esmalte. Então, tem a frustração, claro que tem, né? Tem a decepção. Eu acho que foi muito difícil para ela ver o quanto eu sou má, né, neste momento. Mas tem outros sentimentos envolvidos e principalmente de saber até onde ela pode, né? Até onde vai a minha independência, minha liberdade, né? Minha força de vontade. Então, eu acho que é um pouquinho disso. Eu já falei isso para minha mãe. Já tá na fase de educar a sua mãe, né? Ele deve ter falado que a mãe dele é ruim, mas isso é muito mal, viu? Não fala isso com sua mãe, não, que é muito pesado. Parte o coração da mãe. E a mãe dele é super boazinha, não tem essa não. Mas eu lembro que ela era assim como eu, a louca do escovar o dente. Tinha que escovar o dente, tinha que ser direitinho, perfeito. E acho que você é igual com a Laís nesse ponto, mas é porque eu sofri muito com o dente, eu não quero que ela passe por isso. Então é sempre pro bem. Aquela história, um dia ela vai entender. Mas tem que ter flexibilidade também. Esse negócio do dente realmente é um processo, porque eu vejo minha filha começando, eu usei aparelho durante muitos anos, porque eu falava na fenha de sopa, assim, com a língua entre os dentes. E minha filha, de vez em quando, tá soltando uma palavra assim entre os dentes, meu coração já tá, oh meu Deus, lá vai a menina ter os aparelhos. Não, a Laís, por mais louca que eu seja com dente, ela já tem até... Ai, fazer limpeza, sabe? Como que é o nome? Tártaro. Já tem tártaro já. E eu falo, eu tomei esses leites na madrugada. Então é isso que me tirou o sono, sabe? Não pode. Ai, gente, olha, tem que...
Tem que flexibilizar, mas eu tenho que lidar com, com as Isso minhas neuroses é da também. amamentação, né? Que diz que você vai amamentar, até mais tarde a criança vai ter tártaro no dente. Isso é uma grande mentira da amamentação, né? Isso, é que ela não tá mais na amamentação, né? E É, ela não está mais na não tá amamentação. Então, mais, como é a amamentação, né? Que pois é é. o que muitas, o É que genético, muitas pessoas é genético. é genético. A É a culpa é minha. explicação que eu Sempre é sei. minha culpa. E tá tudo certo. Mas dá para alguém, viu? Como minha irmã fala, a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Então você diz que a culpa é sua, mas fala, Isso, olha, a culpa é é sua, assim. mas eu vou botar na pasta de dente que não funcionou, Sempre, entendeu? sempre tem quem colocar também. Vou fazer uma camiseta assim. Exatamente, a culpa é minha, eu dou para quem quiser. Acho que isso é um lema de mães. Uma vez a gente deu uma camiseta com essa frase pro meu chefe, ele usa até hoje. É a melhor. Eu vou começar a usar também, que eu me enquadro. Muito bem. Mas eu acho que é isso. Alguém tem mais pergunta? Vamos lá. A gente vai finalizando por aqui, né? Eu acho que foi bem divertido. Foi um bom. Já dizia Freud, lá vem ele. Lá vem. As frases bonitas são perigosas. Mas eu acho que foi bem divertido. Acho que para uma primeira live. O que você achou da sua primeira live, Marina? Tirando os 20 minutos de problema técnico, de não conseguir conectar, foi tudo bem. Teve até participação Foi tudo especial bem, da né? Laís aqui. Até Alguém que ela gostou se da comportou, conversa? viu? Subiram. Tá vendo? Ela foi muito comportada, muito calminha, Laís. Não sei por que você acha ela agitada. Não sei também. Passa aqui uma semana que aí você vai me entender. Tá certo. Então é isso. Um beijo, então, e até a próxima. Quando a gente programar. Beijo. Tá bom? Até a Semana que próxima. vem vai ter uma conversa com a Larissa Lupe Vai sobre ser boa parto. essa. Vai ser bem Essa vai ser legal. boa. Vai ser boa. A Vou terapeuta. participar e fazer várias A gente perguntas. vai a gente vai falar sobre parto real e parto ideal. Então, são várias questões envolvendo o parto. E Tá assim bom? como o filho, cada um tem o seu, né? Não tem jeito, não dá pra comparar. Né? Até porque o nome é meu filho, senão seria seu filho, filho de fulano, né? Então é meu filho e Isso aí. não quer dizer que é igual ao do outro. Isso aí, vai ser bom. Até lá, Tá então. bom? Um beijo, obrigada a todo Beijo. mundo que participou pelos comentários. Tchau. Tchau.